Não há escolhas erradas com a informação certa. 3 eleições no prazo de um ano? Opiniões rápidas não chegam. Garanta o acesso a factos e uma análise transparente e rigorosa. 3 eleições, uma assinatura, toda a informação. Assine em observador.pt, agora com 49 € de desconto. Este é o Aprender a Comer da Rádio Observador, sempre com a nutricionista Mariana Chaves. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Estamos aqui em pleno episódio extra do Aprender a Comer. Todas as semanas dedicamos um episódio só a responder a dúvidas dos nossos ouvintes. Podem enviar as vossas questões para marianachaves@observador.pt. Foi o que fez a Paula. Mariana, ela tem uma dúvida sobre o jejum intermitente. Pergunta se pode ser todos os dias. Diz que faz o jejum intermitente 16/8 e se isso tem algum inconveniente. É que para ela é mais fácil manter essa rotina diária. É uma questão de hábito que a ajuda no controlo do jejum intermitente. Já vamos responder a esta pergunta da Paula, se pode fazê-lo todos os dias. Mas o que é isto do jejum 16/8, Mariana? Parece um código secreto, Sim. Não é? Então, tivemos que criar nomenclaturas para definir os vários tipos de jejum horário, porque isto é uma questão de reduzir o número de horas em que comes. Então, o 16 significa as horas que não estás a comer e o 8 horas significa as horas que estamos a comer, que normalmente chamamos de janela alimentar. Portanto, 16/8 significa que faz um jejum mais do que 12 horas, mais do que as 8 horas, que muita gente faz, portanto faz um jejum de 16 horas. Normalmente é retirando uma das refeições da ponta, ou seja, retirando o pequeno almoço ou retirando o jantar, e depois concentra o dia alimentar naquelas 8 horas em que come. Agora, isto não quer dizer que ela começa a comer às 8 da manhã. É no intervalo horário que cada um escolhe. E é seguro? Tem vantagens fazê-lo assim todos os dias, como diz a Paula? Olha, para muitas pessoas, este 16/8 é uma estratégia segura e eficaz, sobretudo se já estão adaptadas e se já se sentem bem, ou seja, quem já experimentou de forma gradual, que é sempre o que é recomendado, e se sente bem, é seguro utilizar essa estratégia. No entanto, diariamente não. Diariamente normalmente não é o mais indicado, até porque é muito difícil conseguir depois conciliar tudo o que precisas de comer em termos de necessidades de nutrientes, naquelas ditas 8 horas de forma sempre tão completa todos os dias. Para além de que há situações em que o jejum pode realmente afetar o teu corpo. Por exemplo, situações em que não se deve fazer o jejum 16/8, em que quando o teu corpo está no nível de stress aumentado, ou seja, estás muito cansado, foi um dia exigente no dia anterior, muitas horas de trabalho, ou muito esforço físico. Nesse caso, se nós vamos exigir ainda mais ao corpo, o que vai acontecer é que aumentamos muito a nossa hormona do stress, o cortisol. E caso as pessoas não saibam, o cortisol faz libertar hidratos de carbono para a nossa corrente sanguínea, glucose. Ou seja, se nós tivéssemos, e nós sabemos isto hoje em dia porque há muitas pessoas com medidor de glicose no sangue, aquela bolinha no braço. É isso? É isso. Ok. Sim, às vezes é isso, às vezes são aqueles pensos para deixar de fumar, mas sim, normalmente é isso. Que foi concebido para diabéticos, obviamente, para controlarem os níveis de glicémia, mas é de compra livre e muitas pessoas utilizam para monitorizar os seus níveis de glicémia. E a verdade é que mesmo não comendo, Nelson, imagina que não estás a comer nada, mas tiveste um pico de stress enorme, de repente cria-se um pico de glicémia. Um pico de glucose no sangue, e só pelo stress. Portanto, quem está em situações de muito stress e muito cansaço, e também quando estamos doentes, atenção, quando estamos doentes não é indicado estarmos a fazer jejuns prolongados desta forma. E depois, em mulheres, muitas vezes, se formos completamente rígidas, a verdade é que, sem adaptar ao ciclo menstrual, muitas vezes é prejudicial, porque, aliás, é prejudicial porque há alturas do ciclo em que é suposto fazeres de forma mais exigente o teu jejum e outras em que não tanto. Eu lembro-me que nós já fizemos aqui um programa só dedicado ao jejum, não é? Ao jejum nas mulheres, certo? Sim, fizemos vários jejum e um do jejum nas mulheres chamava-se Mulheres Devem Fazer Jejum Diferente dos Homens. Vão lá ouvir que eu falo exatamente do que é que tem que ser feito para as mulheres, dependendo do ciclo menstrual em termos de jejum. E outro programa que nós fizemos de jejum, Nelson, que foi para responder a dúvidas de ouvintes, em que eu falo, por exemplo, da importância do jejum, que isto é importante, porque não é só criar o medo, é também criar o entusiasmo, porque o jejum pode funcionar quase como um antidepressivo.
E eu falo disso nesse programa que se chama 3 dúvidas de jejum intermitente. Porquê? Porque tu no jejum produzes corpos tónicos durante a cetogênese, a cetose que está a acontecer de tantas horas em que não forneces alimento ao corpo. E nós sabemos que esses corpos tónicos atuam diretamente nas células do nosso sistema nervoso central. Portanto, eles vão produzir uma proteína, eu explico lá nesse programa, que vai estimular a produção de células cerebrais, entre outras coisas. Portanto, quem cuida da sua saúde neurológica e saúde cerebral, sim senhor, o jejum é bastante importante. Esse programa chama-se 3 dúvidas de jejum intermitente. Há aqui uma expressão da Paula que eu notei na pergunta que ela colocou, que é mais fácil para mim manter esta rotina diária. E isso é muito importante. É a consistência, não é? Que nós somos o que fazemos todos os dias. É muito importante e nós temos realmente que encontrar aqui uma rotina que nos faça sentido. Mas a verdade é que também temos que respeitar os sinais do nosso corpo e, portanto, isto tem que ser feito, esta consistência, sem um esforço extremo. E é claro que ela, ao dizer isso, Nelson, para mim é claro que ela mostra que para ela não é um sacrifício e que até facilita a vida dela, não é o estilo de vida dela. E isso é bom para ela. Agora, todos os dias, principalmente sendo mulher, provavelmente não será benéfico. O 16-8. Então qual é que seria a melhor forma de fazer um jejum intermitente com segurança? Portanto, ignorando agora esta questão das mulheres, não é? Que as mulheres têm que ir ouvir o programa para perceber como fazer, o conselho número 1 que eu dou é escutar o corpo. Portanto, a primeira divisão de águas tem que ser: estou em situação de stress, como falámos há pouco, ou não? Se não, se estou lindamente e quero realmente fazer mais pela minha saúde, tudo bem. Então, vamos começar o jejum. O jejum sempre de 12 horas. Agora, esse é para toda a gente a toda a hora, portanto estamos a falar acima de 12, normalmente 14 a 16. Há quem beneficie de fazer 4 a 5 dias por semana esse jejum de 16 horas, e ter 2 dias de 12 a 14, que é um protocolo que é bastante execuível, porque imagina que vais jantar fora e que a última coisa que comes é às 11, meia-noite, ou que bebes. Na verdade, para fazer 16 seria no dia seguinte começares a comer muito tarde. Mas para fazer 12 nesse dia já é execuível tomar um pequeno almoço às 11, meio-dia. Pequeno almoço, brunch, etc. Portanto, quando falamos aqui de não ser todos os dias 16, a vida também está a acontecer, não é? E nós não nos podemos agarrar a estes pilares como se fossem verdades absolutas que, se não o fizermos, vai-nos acontecer alguma coisa de mal. Portanto, essa parte é importante. Agora, imagina, jejuns de 16 a acontecer só 2 vezes por semana. Super seguro. Se a pessoa fizer de forma gradual, garantir que as outras refeições são equilibradas e que tem tudo o que precisa. De vegetais, as 2 mãos, de proteínas, as quantidades que temos vindo a falar aqui no programa. Mas, realmente, cada um tem que ouvir o seu corpo. Essa é uma parte importante, e pedir orientação também, ter essa humildade às vezes de pedir orientação e não tentar fazer só com ideias que vai ouvindo. E a Mariana Chaves está aqui para explicar isso mesmo neste episódio extra do Aprender a Comer, só com dúvidas de ouvintes. Na terça-feira temos o episódio mais longo. Do que é que vamos falar? Olha, vamos falar de dicas essenciais para quem quer saudável, que não podem falhar, porque eu acho que há tantos especialistas em diferentes áreas, tantos podcasts, as pessoas começam a ficar perdidas, então eu quero resumir ali 3 dicas que têm prioridade na vida saudável das pessoas. Parece-me bem. Encontro marcado na próxima terça-feira com o Aprender a Comer. Já sabe que pode ir enviando as suas dúvidas para marianachaves@observador.pt, e ouça também todos os episódios, o de dúvidas e o mais alargado, nas plataformas de podcast e no site do Observador. Até lá, Mariana. Até lá, Nelson.